Cafezinho especial, como sempre vem acontecendo, convidados especiais, recebendo um grande amigo, um camarada de energia espetacular. Eu tenho certeza que a resenha será boa, assim como toda vida que a gente se encontra, a resenha é maravilhosa. Matheus Menezes, seja bem-vindo ao Cafezinho. Fala, Cacá. Pela terceira, segunda? Terceira vez. Terceira vez já batendo um papo aqui bem especial, no qual é muito maravilhoso estar aqui nessa resenha, porque, de certa forma, é um bate-papo informal. É um bate-papo no qual aqui a gente fala a parte profissional, mas também naquela resenha, que é aquelas curiosidades que sempre existem. Né? Era bom se tivesse um cafezinho dos bastidores. Deixa para lá. Tenho certeza que ia render muito. Ia render muito. Todo mundo que vem aqui tem um cafezinho antes, o durante e o depois. Todo verdade. Mundo. E essa resenha só. Cara, como é que estão as coisas? Meu irmão, graças a Deus, tudo fluindo, né? Tudo fluindo. São várias demandas, né, hoje em dia. E é muito especial, né? A gente está sempre naquela batalha, sempre na correria. O dia começa muito cedo, termina muito tarde, mas com a certeza de que todo início de dia a gente está agradecendo pelo dia anterior, que foi de muita conquista e de muito aprendizado. Porque às vezes, quando vem algo negativo, a gente já quer reclamar, né? Mas hoje a perspectiva é de uma forma diferente, é agradecer porque, de uma certa forma, é um livramento, é um ensinamento, né? Então, a vida tem fluído dessa forma. E aí tem tudo ficado mais tranquilo. Dentro desses projetos, papai recentemente, projeto familiar, que eu acho que essa é a principal instituição, né? E além disso também você com a banda Kyrie. Vamos por partes. Como é que você consegue equacionar tudo isso além também da CITES? Porque que já é um negócio gigante, que já toma muita parte do seu dia. São muitas demandas, na verdade, Cacá, né? Como você falou, eu acabei de ser pai, completou um ano agora, o meu caçula, né? São experiências totalmente diferentes, porque no último dia 26, agora de agosto, meu filho mais velho, primogênito, completou 22 anos, né? Então, o tempo passa muito rápido. E quem vê assim diz, não, cara, você já tem um filho? Isso faz parte do processo. Mas eu fui pai muito cedo, né? Muito antes de tudo, muitas coisas, né? E aí tenho já o segundo, né? Com 11, né? E que estuda com o Malu, é uma maravilha, Lorenzo, né? E o terceiro também, que agora completou um ano. Cara, são 3 situações, assim, eu sempre tive essa vontade de entender. Nada se compara uma coisa a outra, são 3 coisas totalmente diferentes. Muito embora sejam 3 filhos, mas são 3 realidades, 3 situações. São 3 homens, mas totalmente diferentes. São 3 realidades, são 3 períodos totalmente diferentes. O primeiro eu era adolescente, estava querendo sair da adolescência para a vida adulta, né? O segundo eu já era adulto, já era pai de família, já tinha várias responsabilidades, que o primeiro também já trabalhava, já tinha todas essas demandas. Mas o segundo já existia um pouco mais de maturidade. E o terceiro, porque do primeiro para o segundo são 11 anos e do segundo para o terceiro são 10 anos de diferença, né? Ao todo são 21 anos de diferença do 21, do primeiro para o terceiro. Então, são realidades totalmente diferentes. Na época de Anthony, não tinha... O celular estava em início de tudo, né? Ainda se brincava na rua, as crianças. As coisas não era como hoje é, né? Lorenzo, da mesma forma. Mas é um processo de adaptação, né? Maturidade, seja emocional, seja profissional. E até chegar nos dias de hoje, que realmente hoje está totalmente diferente de tudo. É um negócio... É um kamikaze. É um kamikaze. Você tem que você está saindo de uma realidade sua, porque o pai com 17 anos já estava saindo da adolescência, que até então, na nossa época como adolescente, a gente ainda brincava na rua, jogava bola de mirim no meio da rua, tica, entendeu? Não é como hoje que o menino de 11 anos nunca vai saber de brincar O negócio é já mais evoluído. Então, eu estava saindo daquele período já sendo pai. E aí, depois de pai, já vou
quando o menino já estava querendo entrar como adolescente, veio outro, né? Eu digo até que o ano que Anthony foi para a formatura, se formou, né? Finalizou o colégio, Lourenço estava no ABC, então foi 2 pancadarias de uma forma só, né? Aí eu estava fazendo cálculo aqui de Lourenço e Benício, né? Como é que vai ser? Diga aí, Cacá. 2 num ano. Uma já é luta, né? Imagina 2 num ano. É pancada. Essa sua vida diversa com filhos com período, idades diferentes e tal. Como é, cara? Você tem um homem agora. Sim. Que é um homem, né? Não é um adolescente, não é um boy, mas não é uma criança. Não tá sobre a tutela dos pais. Não. Muito embora, tutela que eu digo assim, não tá sobre as asas ali embaixo das asas. Não mora mais na cidade. Isso. Como é, cara, esse coração? Já trabalha, já tem o seu sustento próprio. Tá mais tranquilo? Já tá. Rapaz, Cacá, assim, eu tenho uma facilidade, porque desde muito cedo eu tive que ter responsabilidades, né? Desde de 11 para 12 anos, muitas responsabilidades, seja no lado familiar ou profissional. Então, automaticamente, a maturidade ela foi acelerando o processo. Entendi. E eu sou um cara, a gente tem vários contatos, você me conhece, eu sou um cara que sou extremamente cauteloso, ao mesmo tempo maduro o suficiente para saber que nem tudo é como a gente quer, né? Então, uma das situações é essa, entender que um belo dia o nosso filho, a gente constitui a família, né? Vem os filhos, a gente educa os filhos, mas não educa para nós. A gente educa os nossos filhos para a sociedade, para o mundo. Então, a gente tem que, desde muito cedo, a gente tem que amadurecer trabalhando nisso também, né? Neles e em nós, né? A gente tem que sempre ter essa percepção, porque senão o sofrimento será ainda maior. Matheus, quando você foi deixar seu filho para morar na capital, foi fácil? Nunca é fácil. Mas quando você vem num processo de evolução emocional, você consegue compreender que aquilo ali é o propósito. Então você não vai estar ali sofrendo porque está desesperado, tal. Então é um processo que tem que acontecer, que é natural. Se a pessoa tem esse entendimento. Tem que acontecer. Até porque um dia nós somos assim, Sim, né? Então nossos pais nos criaram até determinado momento e no qual a gente seguiu o nosso rumo. Então, para mim, não foi tão difícil como também para minha esposa, né? Também não foi, porque isso a gente sempre trabalhou muito forte dentro de casa, né? Cada um de uma forma diferente, porque Anthony sempre foi muito... Ele não Anthony é aquele cara que eu tenho o maior orgulho, que não é um cara de é como eu, centrado, tranquilo, não gosta de movimento demais, não gosta de estar em todo canto, toda hora e todo momento, não. Beleza, tá aqui, se não der certo aí, também não tem problema, e por aí vai. Então foi muito fácil o processo com ele. Quando a gente foi deixar ele na Natal, a primeira vez é aquele sofrimento, o coração partido, né? A emoção vem, é normal. Mas depois a gente já foi trabalhando isso com ele mesmo, e ele compreendeu isso tão bem que hoje mora só em Natal. Na verdade, desde que foi morar lá, já há 3 anos, já mora só, hoje trabalha, tem seu sustento. E graças a Deus tem sido um orgulho grandioso para nós. Cara, é loucura. O cara fica passando, você falando, o cara fica viajando. Desse jeito. Uma luzinha. Vá se acostumando. Vá fazer esse processo. E que bom que o processo aconteça de forma correta, assim, do que a gente entende do que é sim. A vida e a evolução dos filhos, né? Porque isso vai acontecer e não tem o que fazer. Justo. Paralelo a isso, meu irmão, a TV, né? Para que a gente depois chegue a falar também do projeto da Kyria, mas a TV, ela tem uma... Primeiro que a CIDS, ela tem uma responsabilidade social enorme, não só com o Currais Novos, é a região toda, né? A CIDS, muito por conta da história que aí todo mundo já conhece e tal. Mas com o passar do tempo, ela vai se adaptando ao que o mundo vai pedindo e tal. E ali cara, é uma responsabilidade enorme. Quem tá do outro lado, que só consome a parada, Isso. é de boa e natural. Sim. Mas quem tá do outro lado é a responsabilidade social, é a responsabilidade administrativa, é viver com tudo que vem. Como é que tá, cara?
Perdeu mais cabelo? Rapaz, aqui é a imagem de estudo, não precisa de palavras, a imagem já diz tudo. Rapaz, que é assim, eu estou completando esse ano, trabalhando na CIDS 25 anos já de história, né? Entrei em 2001, é muito curiosa a história, eu já contei em algumas oportunidades. Eu tive em período de jogos escolares, e aí naquela época o auge era aquelas, não era todo mundo que tinha, mas quem tinha era o auge, as cinquentinhas, que era aquela... Sim. Mas eu carro fumacê, né? Sim. E aí que hoje está sendo o auge, está sendo as elétricas, os boyzinhos. Por menininho. Tá sendo. Naquela época era cinquentinha, tá ligado? Não era todo mundo que tinha, não. Era não. Né? Não era todo mundo que tinha, não. E aí, em determinado dia, eu fui jogar os interclasses e me convocaram para jogar numa equipe que eu não estava com terno. E um amigo disse, rapaz, eu tenho, agora tá em casa. E a casa dele era ali próximo à rua da varanda. Eu digo, e agora? E fui a um primo meu que tinha a cinquentinha. Eu disse, você me empresta? Eu disse, empresto. Aí eu fui, liguei a moto, enfim, dei uma queda na bicha, prejuízo na época de R$150, que é aquelas bichinhas, só não tinha tamanho, mas, cara... E 150 muito 150 grande, né? dá 25 anos atrás, cara. Sei lá, o salário era 400, talvez. Era isso? Não, acho que não chegava nem a isso, não. Diga aí, meu irmão. Aí eu digo, e agora? No tempo que a bola de sorvete era 10 centavos. Era lindo, o tempo bom. A gente comprava um pote de sorvete desse tamanho e passava uns 3 dias. Exatamente. Não era uma semana, não, era 3 dias. Assim, o valor, o cara hoje 150, o cara diz, pelo amor de Deus. Não vale essa pancada aí. Tá resolvido, né? No Pix ou no... Naquela época era... Aí o que acontece? Fui pedir socorro. Não tenho. Eu dizia, agora? Na época, meus avós estavam separados, os avós maternos. E aí, vai falar com seu avô se delei. Eu disse, tá certo. Aí, agora, Cacá, pra mim entrar dentro daquela sala. Sabe quando aqueles filmes que você vê um negócio aí, a imagem abre assim, pronto, daquele jeito. Eu digo, e agora, meu Deus do céu? Mas tudo bem. Fui, né? E cheguei lá, pedi a ele ajuda, ele disse, eu lhe dou, agora eu vou lhe dar com responsabilidade para você aprender que o dinheiro não é fácil. Toda conquista tem que ter sua batalha. Então você vai me ajudar aqui, meu expediente da empresa, e automaticamente você vai ter, o seu salário vai ser R$150. Eu disse, tá certo. E assim foi. Aí comecei a tomar gosto e estou lá até hoje na CIDS, né? Cara, mas foi um baita de um aprendizado. Né? Grande. E uma coisa importante. Porque ele tinha condições de chegar e dizer, não, pega, vai lá. Meu neto. Mas aí ficava... Muito entrava fácil. em mau costume, ficava muito não fácil. Não era a educação que ele queria passar para os filhos, para os netos, para a família. Então, e aí, de lá para cá, eu fui conquistando espaço, que foi uma coisa que foi fundamental e eu prezo... Interromper aqui. Você começou por onde? Ali fazendo tudo. Na época existia, acredito que você vai se lembrar, na época ali naquela esquina onde hoje é o switcher do canal, tal, ali tinha uma loja que tinha acesso à entrada e que era uma lan house. Tinha vários computadores. Lembro. Zefinha da Telent ficava lá no atendimento. E aí eu entrei para ser auxiliar do jornal eletrônico, que é aquelas telinhas que passam. O que é que você fazia, Matheus? Digitar torpedo. Na época não tinha a facilidade da internet hoje, rede social. Era o que todo mundo... Então, quem não botasse um torpedo... entendeu? Quem não botasse um torpedo na CIDS não tinha feito aniversário. Então, eu fazia aquela digitação. Vaga de emprego, todo mundo. Era tudo aquilo ali. Eu não fazia arte, eu fazia digitação. Então, eu entrei como digitador do jornal eletrônico. E ali eu passei quase uns 6 meses. 3 a 6 meses. Mas sempre com esse meu olhar curioso, de querer fazer mais. Eu digo, rapaz... E eu pensando que, não, se eu fizer mais um pouquinho, eu vou ganhar mais um pouquinho. E a matemática, né, se encaixando. E aí, pronto. Até que um belo dia, eu numa oportunidade lá, Cleto me chamou, Cleto era o diretor do canal, me chamou para fazer um teste como repórter. Vou eu para dentro de um switcher, escondido, parecia um peba dentro do buraco. Tentei fazer, não deu jeito não. Travou. Porque ele sabia que eu tinha essa questão da comunicação do meu pai, né? E
Mas não teve jeito não, para ser repórter não. Mas você, na escola, você sempre foi desenrolado. Você sempre foi desenrolado. Foi, mas eu sempre fui muito tímido. É tanto que algumas pessoas que estudaram comigo olham para mim hoje e dizem, como é que você faz isso tudo? É. Porque na escola, para ter noção, para apresentar um trabalho lá na frente, era diarreia, tudo você imaginar. Ficava nervoso, era tremedeira, passava, não, sentava no fundo, né? Então, na escola eu tive o meu momento de timidez. Quando foi ficando da adolescência, que o cara vai ficando mais rebelde, aí começou a soltar, começou umas presepada-zinhas, comecei a me acompanhar com uma turma mais interessante, né? Uma turma que gostava mais do movimento. E aí foi se soltando. Mas para você ter noção, a primeira vez, na campanha política de 2004, foi a primeira vez que eu trabalhei, que foi a campanha para prefeito e vereador. Que em 2004 foi quando Zé Lins se elegeu. Eu trabalhei, foi doutor Mário e Milena. Isso. E Zé Lins com o doutor Vilton, Zé se elegeu. E vovô me chamou, vovô era candidato a vereador, vovô Serlei, e me chamou para ficar dando suporte. E aí eu começava a fazer uma locução, era dentro daquela, não sei se você lembra, uma besta que tinha. Que era, lembro. Pronto, era um palanque do som, enfim. Eu ficava lá dentro, bem quietinho, escondidinho. Daqui a pouquinho, o vereador Ciderley Menezes, aquela, né, a voz ficando grossa e fina. 2004 eu tinha o quê? Eu tinha 16 para 17 anos. Foi quando meu menino veio o processo de se tornar pai, né? E aí pronto. Aí foi quando eu comecei a me soltar mais nessa parte. Mas até então, 2005 foi a primeira vez que eu fiz um Forró Novos. Aí, não me esqueço nunca, o palco era... Mas já era loucura, né? Não, já era muita gente. Aí o palco era aquele pequenininho, porque a festa já era no outro local. O palco era o pequeno, aquele da prefeitura que tem um bichinho no meio, né? Aí as caixas de som, de Vila Som, e eu ficava por trás da mesa de som, escondido com vergonha. Ó, Novos, aqui era... que era falando sobre... Que era chamando as quadrilhas. Isso, Socorro me passava toda a demanda de informações e eu ficava por ali, né? Era eu e Gilvan Henrique na arena, alô, garoto! Aquele movimento todo e tal. Cheguei a fazer com Gilvan e meu pai, Márcio Costa, né, também fez. E assim foi o meu primeiro evento de rua. Aí devagarzinho foi se soltando, até, graças a Deus, hoje, né, a gente fiz 10 edições de Forró Novos. Dos processos lá na TV, você passou por todos? Tipo assim, do canal? Do canal? Sim, do canal, todos os processos que você imaginar. Câmera, sei lá. Comecei com... Assim, aí o repórter deu errado. Aí me transformei em cinegrafista, né? Repórter cinematográfico. Aí passei vários anos, né? Como repórter cinematográfico. E toda vida que eu chegava para deixar... Câmerazinha, você pegou o tempo da câmerazinha aquela que botava aqui no ombro, e quando pegava uma sonora com o governador da época, que dava 11 minutos de sonora. Não, aí eu tenho certeza que problema de ombro o cara não tem, não. Porque se for ter, é uma coisa. E arrumou um de coluna. Na coluna, viu? É de pendrive, né, meu irmão? Que aí foi batalha. Aí, Cacá, como cinegrafista, eu sempre chegava, tinha que deixar o material para o editor fazer a edição da matéria, da reportagem e tal, enfim. E aí fui ficando curioso pela edição. E toda vida ficava vendo de Jailson ali fazer a edição e tal, até que um belo dia comecei, me deu a oportunidade. E comecei a editar. Quando eu comecei a editar, lá a gente tinha um equipamento que era as fitazinhas que a gente fazia a captura da câmera, eram 2 equipamentos. A gente colocava, era como se fosse 2 videocassete, né? Colocava um, que era o material bruto, e o outro era o material editado. Então a gente editava tudo com um outro equipamento, que era 2 bolinhas assim. Eu vou falar no sentido figurado para quem estiver assistindo entender. Era 2 bolinhas, a gente marcava a entrada da parte bruta e a saída da edição. E o off. A gente fazia o esqueleto, que botava o off para depois, com as sonoras, e depois cobria as imagens. Não era o computador que você pegava o arquivo, jogava e tal. Não, era todo... Aí dava play, a bichinha fazia... Voltava, aí de repente entrava mesmo no tempinho. Então foi ali que eu comecei as minhas primeiras edições de vídeo. Aí virei editor. Cinegrafista e editor. Até que um belo dia... a demanda da TV foi crescendo, principalmente a parte comercial,
E de Jailson precisava ter uma demanda mais separada, porque senão não dava conta de fazer tudo e estar ali no programa fazendo a direção de corte. Aí eu assumi essa parte também de direção de corte, que é o que Ranieri Mazzilli faz hoje. Lá eu passei, acho que, não vou me recordar, mas de uns 4 a 5 anos, como diretor de imagens lá do canal, até que as coisas foram evoluindo, as oportunidades foram aparecendo, e aí veio o Ranieri Mazzilli com o desejo de aprender, graças a Deus, que é um povo. É um fenômeno. É um povo. Chega lá, é fantástico. E natural agora, não faz nem careta. Olha, eu sei quem fala com o cara. Sabe do jeito que tá. E aí pronto, aí foi quando eu, nesse meio tempo, aqui e lá, eu fazia alguma participação na tela, mas era muito pouco. Sempre foi mais bastidores, né? Nunca pensou não, cara, assim, porque você tá no jogo de Lero. Sim. Mas de tipo fazer uma parada só sua, ou as outras coisas, ou essa retaguarda que necessita e é extremamente importante, você disse, não, eu preciso estar aqui nessa retaguarda. Porque uma vez que você for potencializar algo na frente das câmeras, você vai deixar. Você tem que deixar, porque não tem como. Nesse período aí, o que é que muito eu fiz que aproximou ainda mais a imagem da tela, né? Era aquelas resenhas de humor que tinha com Orlando Batista, né? A gente fazia gravações de piadas. Cara, eu chorava de rir com a Raposinho. A Raposinho era parada. Ronaldo Naldinho, né? Que ficava lá. Pois é, naquele período a gente fez muita coisa. Ih, mano, não existe não. Mas eu nunca fui assim de cara já para apresentação. Sempre era mais ou bastidores ou algo mais puxado para o lado do humor. Que eu tenho essa veia cômica também, né? Dos ensinamentos de Márcio Costa, da vivência, Márcio né? Costa é uma figura. Caricata, assim, ele normal. E aí minha família é toda da comunicação, né? Meu avô sempre teve esse desejo, né? O início lá da rádio sertaneja, a TV, enfim. Meu pai sempre trabalhou com rádio, com comunicação, com produção de eventos. Minha mãe também, né? Com a área de marketing também, enfim. Então, estava na veia, tá na veia, né? E aí, Cacá, quando foi alguns vários anos, me veio o convite, mais uma vez, de vovô Sterley, que é uma coisa que lá atrás eu ia falar e terminou passando despercebido, algo que eu sempre priorizei. Eu entrei para trabalhar na CIDS, até então eu fui chamado pelo meu avô, né, Sterley Menezes. Deus o tenha e é um ídolo para muitos aqui na cidade, para mim é grandioso. Mas, Cacá, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar na CIDS, e uma coisa que ele deixou bem claro e que eu sempre entendi isso, nunca aproveitei a situação, é que ali eu estava como funcionário. Eu não entrei como neto do dono. Eu não entrei para ser o neto de Sterley Menezes que estava lá e que ia ter regalia, ou que, se eu quisesse faltar, se eu quisesse aumentar meu salário, é só fazer. Não. Eu entendi que tudo, é por isso que a maturidade é importante demais. Porque você vai entendendo os processos. E aí junta, lá no começo eu disse a você, que o profissional com o pessoal, ele foi aliado e os resultados hoje têm dado por causa dessa situação. Então, até hoje eu estou na CIDS, hoje eu estou num cargo bem importante na empresa, mas foi fruto de muita luta. São 25 anos. De estar em todos os processos. De compreender todas as demandas, de ajustar o que for preciso, de dar o ponto de vista quando necessário. Então, nesse período todo, graças a Deus, a gente foi conquistando espaço. E quem está na CIDS hoje entende perfeitamente que não é o neto Sterley Menezes que está ali. É Matheus Menezes. O bom é isso também, que evoluiu. Cara, porque inclusive a gente falar sobre isso, de você mostrar que participou de todos os processos. Não foi, chega aqui, vai para lá e assume isso aqui. Não. Até para ser... Foi crescendo. Até para editor de imagens, até para diretor de imagens, foi um processo, em alguns momentos, desgastante. Que se eu quisesse aproveitar do nome ou da particularidade com relação ao laço sanguíneo, teria pulado a etapa. Poderia ter pulado a etapa, mas não. Eu preferia ali, em determinados momentos, entender que eu precisava passar por aquilo,
que um dia ia dar certo, como deu. Então, determinado momento foi acontecendo, fluindo da forma não que eu queria, mas como Deus permitiu. Então, Dentro dessa forma, como Deus permitiu, paralela a isso, que já a TV já toma conta muito do teu dia, faz parte do que não jogo. é só também o horário comercial, né? Não, aqui, se eu estiver em casa, Final de semana tirando um é cochilo, tudo de no repente, deitando, bora resolver. E, paralelo a isso, a banda Kiri. Como é que surge a banda Kiri? Só para finalizar a TV, hoje eu sou gerente operacional, certo, Cacá? Eu já fui supervisor administrativo da empresa, porque vovô entendeu que precisava de uma pessoa para tomar conta da parte logística total da empresa. E aí me identificou em mim essa personalidade. E aí depois que ele faleceu... São quantos funcionários, colaboradores, mais ou menos? Cacá, hoje em média nós temos 40 funcionários, juntando O grupo todo, as três a filial e a matriz e as filiais. E aí, Cacá, hoje eu sou gerente operacional devido a uma demanda, porque de uma certa forma se tornou um grupo, então a gente tem que ter um olhar ainda maior e com mais cautela e mais informações. E hoje eu tenho essa parte operacional na CITES Comunicações e Internet, como também no Canal 4. Então, o Canal 4, desde de elaborar uma transmissão de logística, de parte estrutural que deve ser feito, até mesmo sugestão em logo, em layout, em tudo isso. Entendi. Eu estou com o meu dedinho ali, sempre fazendo essa demanda, né? Então, tem tudo um pouco eu faço. Mas isso que ver esses meus cabelos brancos é luta. E aí, banda Kiri. Isso. Como é que surge para você, cara? Porque assim, antes de tudo é uma bênção, né? A gente percebe ali das pessoas que participam, são chamados e cada um com sua característica, certamente. Cada um foi tocado de uma forma para que acontecesse. Mas especificamente com você. A banda Kiri é muito interessante. Você já era cantor, garotinho. É muito interessante, né, Cacá? Kiri foi assim... Desde criança, como eu disse a você, cresci no meio de comunicação, né? Seja o rádio, seja a TV, enfim. E desde criança eu sempre apreciei muito a música. Quando menino eu tinha o desejo de ser cantor, por incrível que pareça. Tinha o desejo de ser cantor, mas nunca coloquei para frente por entender que não era, talvez, a possibilidade que existia. Talvez por não acreditar em mim mesmo. E por não ter pessoas também que acreditavam em mim, que diziam, porque eu sempre fui o humor. Então a música, quando eu ia cantar, era na resenha, na imitação de Daniel Dial, de Maria Bethânia. Então era humor. Até mesmo quando a gente foi começar o projeto Kiri, eu começava a cantar e o nosso produtor, Arthur, dizia: canta com sua voz, homem. Você tá cantando imitando não sei quem. Eu digo, mas rapaz, é porque eu nunca cantei diferente. Cara, você se acostumou. Entendeu? Então, assim, foi dessa forma. Mas eu tinha o desejo. É tanto que meu tio Sterley, em 2 oportunidades durante a pandemia, realizou 2 lives. E eu cantei. Apresentei e cantei nessas lives, né? Mas no tom divertido, não no tom profissional. E aí, por ter essa parte de produção de eventos, junto ao meu pai, de muitos eventos que desde 2006 que eu ajudo a ele, 20 anos, né, de trajetória aí, ajudando ele em palcos, né, em eventos, carrachelita, vaquejada, festa de Santana, tudo você imaginar. Todos os eventos da cidade ele já fez. E da região também. Da região. Então, aonde ele estava, que eu podia estar disponível, eu estava contribuindo. E aí, com essa vivência de palco, eu tenho esse olhar diferente para muitas demandas. E quando eu comecei a caminhar com a igreja, né, que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, eu fui me envolvendo através da comunidade no qual eu participo, que é a comunidade católica para famílias Aliança com Cristo, e fui me envolvendo lá na parte da comunicação, né, que infelizmente nem todas as comunidades religiosas elas têm pessoas disponíveis com o dom de comunicar. Às vezes tem aquelas pessoas que estão ali disponíveis para
ajudar e para contribuir, que isso é maravilhoso. Mas nem sempre com aquele olhar diferente para a comunicação. E que hoje é importantíssimo. E é essencial, importantíssimo. É tanto que hoje, graças a Deus, você vê quantas e quantas instituições, quantas comunidades não estão com um trabalho grandioso no Brasil inteiro por causa da comunicação. Arthur, inclusive, aqui nos bastidores faz parte da Pascom, lá em São Francisco. Em São Francisco, Foi uma ovelha que eu puxei para lá, não foi não, Arthur? Aí, né, eu disse, Arthur, para cá fazer parte aqui do movimento. E aí, Cacá, quando eu entrei, eu estava num período diferente da minha vida e ausente, por incrível que pareça. Eu tinha também... porque é muita história. Se a gente for passar a regra, vira a noite e a gente não conta. Mas eu trabalhava como influenciador digital, né? Fazia a parte de mídia de rede social e tal. E aí, na época, estava num boom, estava um alcance grandioso, né? Por causa dos eventos também, enfim. E no propósito que eu tomei em minha vida, eu preferi dar uma pausa grande, geral. Deu uma pausa de desligar da tomada. Tipo, não foi desligar o botão on e off, não. Foi de puxar. Buf! E assim eu fiz. E aí passei 3 anos ausente da rede social. Retornei no final do ano passado, praticamente. E automaticamente, quando eu comecei a ingressar na comunidade, eu senti que eles tinham essa carência. E pedi a oportunidade de contribuir. Assim foi. Tanto que quando eu peguei o perfil da comunidade para dar minha contribuição, ela tinha pouco mais de 900 mil seguidores, e hoje está com 5.500 seguidores, devido a um trabalho que a gente vem junto com os irmãos que lá também nos ajudam, de crescência, para que a gente mostre a importância da evangelização também na mídia social. No digital, Entendeu? No digital. Tem tanta coisa ruim no digital, porque não tem coisa boa. É tão fácil você pegar um telefone, abrir e ver uma desgraça, mas uma palavra, seja um padre, seja um pregador, você parar para assistir 1 minuto, né? Então, quanto mais a gente tentar abastecer as pessoas disso, mais uma hora ela vai chegar. Tem muita gente querendo consumir isso, tá? Tem muita gente. Né? Isso é verdade. Muitas das vezes o cara fica até com medo, com vergonha e tal. Eu sou desses caras, inclusive, eu preferi a missa e viver a missa. Sim. Mas eu não deixo de postar minha foto na missa, eu não deixo de postar minha mensagem. Por quê? Porque de alguma forma eu vou impactar alguém que não foi. E você vai influenciar. Mas rapaz, Cacá tá indo, deve ser bom. Exatamente. Então, você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, tá na missa, viva a missa. Mas se puder postar uma fotinha, posta uma fotinha com a mensagem, com parte da homilia do padre, com alguma coisa. Faça isso por você e pelos seus irmãos que estão esperando do lado de fora. Tem muita gente. E hoje em dia, Cacá, tá tudo tão mais fluindo, com tão mais importância, que os nossos sacerdotes, eles já existia uma capacitação muito importante, mas hoje eles estão adaptados a essa nova realidade. Então a linguagem ainda está mais atual e tudo fica mais fácil. Fica. Tudo fica mais fácil. Antigamente eu sei porque eu não era de igreja, então eu tinha esse preconceito de dizer, não, eu vou para a missa, é um saco, o cara vai passar não sei quanto tempo olhando o padre falando não sei o quê, Hoje eu vou para a missa, meu amigo, quando eu olho, vixe, mas já está acabando. Como passa rápido? Porque você cria uma percepção totalmente diferente. E aquilo ali é como eu gosto de dizer em algumas oportunidades. Você passa a semana todinha, não sei nem quantas horas tem uma semana, mas você passa a semana todinha procurando o que fazer. Às vezes até fazendo mais do que você pode fazer. Mas quando chega no domingo, Jesus só pede você 1 hora. 1 horinha ali, às vezes 1h20, quando tem um padre que gosta de conversar um pouco Vamos botar a logística toda 1h30. Translado. Isso. De você sair de casa e ir para a missa, 5, 10 minutos. Você vai para um local que tem estrutura para lhe receber, um local gratuito, um local que você está ali se abastecendo de coisa boa, que é a palavra de Deus. Por que você impor dificuldade? Por que você impor limitação? Por que você chegar e dizer, rapaz, eu vou procurar a missa de padre fulano que é 40 minutos só. Meu irmão, não existe isso não. Primeiro que você vai para a igreja por Jesus, não é para o padre A, para o padre B, para o padre C, não. Você vai para a igreja por Jesus. Se você existe uma identificação com determinado sacerdote, aí de boa. Ou com determinada paróquia. Mas também hoje tem tanta igreja que
Não. Vale a pena. Você encaixa até no horário que você quiser. De manhã, de tarde. Aqui em Currais Novas a gente é abençoado demais. Porque eu gosto muito de dizer isso. Rapaz, missa de 7 horas da manhã, 8h30, eu não vou não, porque eu fui dormir tarde demais ontem, porque teve uma resenha, não sei o quê. Não tem problema não, de 4h30 da tarde tem. Vixe, mas tem um jogo. Tem um jogo. De 7 horas. Não, mas o jogo é de 7 horas, antecipa. Vem de 4h30, 4 horas. E aí? Não, mas é porque eu gosto de missa de manhã. 7h30 é cedo demais. Tem problema não, tem de 8h30. Mas ainda tá cedo, tem de 10. Tem de 10 horas. Irmão, você quer um de meio-dia? É o que tá faltando, almoçar com o padre. Diga aí. Isso é uma resenha. Se tiver, vai ter uma desculpa. E para melhorar ainda mais, agora tem no sábado, de 5 horas da tarde, que é com preceito do domingo. Então, quem for no sábado lá na Imaculada, que é, né, todo sábado às 5 da tarde, já vale pelo domingo. Então, meu irmão, desculpa. E a Kiri? Sim, vamos pro Kiri, né? Aí é na comunidade. Pra gente caminhar pro final, que a gente vai bater nessa. Senão a gente vai passar aqui 2 horas. É que nem o jogo de Lé. Quando a gente leva os entrevistados também, já tá acabando. Cacá, aí Kiri foi assim, eu entrei na comunidade, na parte de comunicação, e sempre tinha um desejo de cantar. E comecei no Terço de São José, no qual eu entrei na comunidade através do Terço, através do Retiro para Homens, que eu participei em 2023, e aí conheci o Terço de São José e é algo extraordinário, o Terço de São José. E para homens, Terço de São José para homens. Toda segunda-feira a gente se reúne lá na nova sede da comunidade, às 7h30 da noite. E aí lá tinha um ministério de música, no qual começou o pessoal a ter dificuldade de se reunir para cantar no terço. Até que um belo dia eu participei uma vez, participei 2, aí eu disse, achei minha brechinha para música. E aí convidei Julian Monte, ele foi comigo, me acompanhou, e aí a gente toda segunda-feira estava lá tocando, e fui tomando gosto pela música, até que lá na comunidade tem vários ministérios, e um deles é o Ministério de Música. E o pessoal me convidou para cantar também. E aí fui participando nas missas, né, nas santas missas, nos louvores, e sempre ali cantando, ajudando ao pessoal. E um belo dia eu estava aqui, estava tendo um festival cultural na Festa de Santana, aqui do lado do Tugstênio, foi Padre Nunes, o pessoal do Shalom e Sonhos e Encantos, né, religioso. E aí me veio ver eu digo, mas rapaz, aqui na cidade nós somos carentes demais, porque há muitos anos atrás teve a banda Vida Nova, que foi um sucesso naquela época. E aqui a gente tem a carência do projeto banda. Tem muito ministério. Que ministério é que vai tocar na igreja, que vai tocar no encontrão, mas a banda para show religioso, em palco, em festa de padroeiro e tal, é algo quase inexistente. É tanto que hoje, se você pegar um exemplo, a prefeitura de tal cidade quer contratar o ministério A, chega com toda a parte burocrática e o pessoal sente a dificuldade, porque não é da prática. E já eu, como eu disse a você, por ter a vivência de palco, por ter a vivência de produção, eu peguei e disse, não, eu vou pegar tudo isso aqui, montar uma estrutura montar um esquema de um projeto para seguir nesses trâmites, em algo que existe uma carência grandiosa. E aí foi quando o Espírito Santo veio, no dia eu estava nesse show, e comecei a pensar, comentei até com um amigo que estava lá na época, que era David, e a gente, na hora, quando a gente sente, quando o negócio é para fluir, quando a resposta de Deus está dizendo, meu filho está aí, você se arrepia, que nem um gato, quando é um cachorro, né? Pronto, me arrepiei todinho de gaita, agora vai. Então é certeza. Aí fui, comentei com o Juliano na época, o Juliano achou massa, ele tem até a ideia de fazer um projeto bem bacana, mas a demanda de Juliano é altíssima, então não tinha tempo para isso, né? E aí falei com os irmãos do Ministério de Música que eu participo da comunidade, e prontamente a gente formou o elenco. Precisávamos de alguém profissional para poder nos ajustar, nos conduzir e nos dar... Um produtor musical. Que aí foi Arthur filho de que baiano. Que também já é da igreja. Já é da igreja, entendeu? Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? E automaticamente, de lá para cá, graças a Deus, as portas vêm se abrindo. O primeiro show foi na Festa da Imaculada, em 2023. Que foi quando iniciou Foi 24. O Festival Católico? Não. Não. Foi no show de Adriana. Foi um show... Não, na verdade, teve o show de Adriana no ano e a gente encerrou... Mas foi naquele ano. Foi naquele ano.
Aí no ano seguinte, que foi o ano passado, aí já foi o Festival Católico, no qual nós tocamos. Diga-se de passagem, espetacular. Foi espetacular. Tomara que a gente mantenha isso aí. Já soube que esse ano vem coisa boa, grandioso. Pois é. Como sempre deve ser, né? Porque tem que ser gigante. E aí, Cacá, o ano passado a gente fez a abertura do show, fez a abertura do momento com o Geraldinho, né? Missão Resgate. E graças a Deus, aquela multidão. E de lá para cá a gente já tocou em várias praças, as prefeituras sempre contratando a gente para estar nessa missão. Nós somos um projeto no qual nós não temos o fins lucrativo. Todos os músicos não têm receita financeira, mas existem profissionais que precisam estar com a gente, que eles têm aquela demanda e a gente tem que... Até porque, como eu gosto muito de frisar, se nós não somos músicos profissionais, mas estamos querendo passar essa missão de evangelização através das canções, nós temos que procurar fazer o melhor. E o melhor, ele parte desde o nosso empenho em evangelizar, como na qualidade em que nós iremos evangelizar. Então, nós temos hoje, todos os nossos eventos, os nossos shows, a gente tem uma demanda com técnico de som profissional, técnico de iluminação, hold. Nós temos a equipe que faz toda a cobertura, né, de after, de stories na hora, né, no momento. Tem toda uma demanda que requer, né? Quando a gente vai para cidades vizinhas, logística, tem até a van que nos leva, que inclusive é um cara que, né, tem um coração gigante, Júnior, lá da Cruz, e ele adesivou, a van dele tem a nossa foto lá, né? É muito bacana. Então, assim, graças a Deus, Cacá, tem fluído bastante. Vamos falar sobre o que mais? Cara, é que o café ele é curto, cara. É um cafezinho. Mas quando a gente se encontra, esse bate-papo, muitas vezes a gente ia para reunião, marcava reunião de 11, dava meio dia, uma hora, a gente não tinha nem entrado na história da reunião. Já falava de 500 coisas, mas não falava do que era para falar. Mas faz parte do show, né, meu irmão? Mas que a gente tenha outras oportunidades, Papai do Céu possa nos abençoar para que isso aconteça. Sempre. Eu gostaria de te parabenizar, precisava trazer você aqui para a gente contar um pouco dessa tua história, porque assim, é muita coisa que acontece na vida da gente. São muitos afazeres, muitas responsabilidades, e o DNA do nosso programa é mostrar tentar mostrar o dia a dia e que sirva de inspiração para outras pessoas. Então, você vai da responsabilidade familiar, a parte empresarial, ainda tem uma missão que é riquíssima. Então, se a gente conseguir mostrar tudo isso para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, a gente impacta de alguma forma, seja na vida pessoal, profissional ou também na religiosa. Sim. Então, a ideia era essa. Espero que você tenha gostado da resenha. Total, meu irmão. Sempre que eu venho aqui, na verdade, é uma resenha. Tanto que a gente não consegue quase sair, né? A gente não consegue nem finalizar. O tchau vem, não demora demais. É o que isso mesmo? Tchau é o quê? Obrigado de verdade, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouco da nossa história, né? Porque realmente tem muita história, né? Desde de muito novo, desde os 12, 13 anos que eu trabalho contribuindo, né? Seja na parte de comunicação, como também na parte de produção de eventos. Tem muita história, desde de trabalhar numa bilheteria do Pagodão, lá da ABB. Você já chegou aí, o Pagodão? Cara, bilheteria de Pronave. Se eu for parar para conversar, Cacá, a gente não passa... É bom a gente fazer um podcast só só dessas histórias. Só dessas histórias. É muita história. Mas, Cacá, você imagina aí. Isso é bom com MC também. Aí o cara vai, aí você prepara HD aí, prepare nuvem, porque é coisa, viu? Só de Pronave a gente pegava de 5 da tarde até 5 da manhã, sem intervalo para o almoço, para o jantar, entendeu? Então foi muita história, muita história mesmo, né? Os palcos da vida aí, no qual tanto produção, bastidores, como também como locutor, apresentador de eventos, e é muito bom, graças a Deus. E com isso a gente vai criando um amadurecimento em várias situações e várias demandas, no qual eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele me fez passar. Show? Podemos finalizar agora? Agora? Quem quiser, agora, por agora. Quem quiser saber mais, cara, é só seguir meu Instagram, @Mateus. Você voltou agora, você voltou. Já era conteúdo. Voltei. Me deu uma rapinha sua, empresas e tal também. Tá, tudo. Eu faço de tudo um pouco. Eu tanto faço a parte de comunicação, de divulgação, como persona, né? Sim. Como personagem,
Como Então, também, a elaboração de conteúdo para como também, se precisar, por causa dessa edição, do conhecimento da edição de vídeo, eu também posso fazer sem necessariamente aparecer, né? Eu posso fazer em determinada empresa, enfim. E aí, por aí vai. E aí, meu Instagram é @Matheus Menezes Oficial, com 2 L's no final. Matheus com H e Oficial com 2 L's no final. @Matheus Menezes Oficial. Aí, garotinho. Agora sim, finalizamos o nosso cafezinho, agradecendo a você que foi aí do outro lado. Se inscreve no canal do YouTube do nosso programa, Cafezinho com Kaká. Segue o Matheus nas redes sociais, segue o Cafezinho e acompanhe tudo que vem acontecendo, porque aqui passam histórias reais que eu tenho certeza que inspiram você que está aí do outro lado. Forte abraço, em breve a gente se encontra.